Senhor está nos preparando para o final dos tempos. E eu vejo que o Senhor fala que nós temos que estar preparados. E a gente sabe, pela palavra de Deus, que os dias estão se cumprindo e a volta de Jesus está próxima. Então, nós vamos ter um seminário sobre o final dos tempos. Escatologia fala do final dos tempos. Vai ser dia 3, que é na sexta-feira no feriado, das 9 às 18. No sábado, das 14 às 18, ou lá pelas 19, mais ou menos. E no domingo, encerra no culto à noite. É R$20 uma colaboração. E o almoço é incluso nesses R$20, o almoço da sexta. E tem uns cafezinhos aí à tarde. E também para ajudar que nós vamos sempre dar uma contribuição para o pastor Luizinho, ele que vai vir ministrar. Então, queridos, nós vemos que as coisas estão acontecendo. E nós temos que estar alertas para nós estarmos preparados quando Jesus voltar. E quando nós nos conscientizamos dessa verdade, nós vamos procurar cada dia mais andar segundo a vontade do Senhor e levar pessoas a conhecer Jesus. E eu vejo que tem quem ficar vai ser muito sofrimento. Por isso que você precisa vir para você ser despertado. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Vai haver o arrebatamento, que são aquelas pessoas, né, que estão sendo tiradas da terra. E a palavra fala que vai ser um tempo de muito sofrimento aqui na terra. Então, nós precisamos estar atentos, queridos. E você está convidado. Se você quiser participar, você dá o seu nome. Para quem que dá o nome? Lá no final tem a Regina, tem a Imaculada ali na frente. Você pode dar o seu nome, por favor, e convide outras pessoas. E se elas não tiverem compromissos, mesmo que sejam de outra igreja, conversa com o seu pastor, a possibilidade de você vir, porque vai edificar a tua vida. Amém? Amém. Queria abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus. Nós vamos falar de algo que tem tomado conta das nossas vidas, que é a ansiedade. É um texto muito conhecido, Mateus 6, mas é um texto pouco vivido. E nós precisamos tirar de nós essa ansiedade, porque isso faz mal para as nossas vidas. Amém? Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Começa pelo 24, amém? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro, ou as riquezas, ou as coisas materiais. Por isso vos digo, Jesus está falando aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações,
acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar, pede para o Senhor falar no teu coração. Eu queria que você orasse comigo. Senhor, fala mesmo conosco, Pai. Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. E que o Senhor venha revelar ao nosso espírito, Pai, aquilo que está no teu coração nesta noite, Pai. Nós queremos ser tocados pelo teu poder. Nós queremos ser fortalecidos pelo teu espírito nesta noite, Pai. Toca mesmo as nossas vidas, abre os olhos do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai. Toda preocupação com o dia de amanhã, Pai, com o nosso lar, nós agora colocamos diante do teu altar e queremos estar aqui em espírito, alma e corpo, Senhor, para que possamos mesmo ser trabalhados, ser tratados e vivermos aquilo que está na tua palavra, porque esse é o desejo do teu coração, Pai. Pai, venha mesmo tocar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos? A ansiedade é um dos grandes males do mundo moderno, do mundo de hoje. E a ansiedade é um estado de inquietação, de desassossego. Você vai se identificar aí se você tem ficado ansioso, se você tem permanecido ansioso. E a ansiedade vem mesmo para as nossas vidas, as situações vêm mesmo para nos trazer ansiedade. Mas essa palavra vai ver se realmente nós entregamos para o Senhor a ansiedade ou nós continuamos ansiosos. A ansiedade é a ausência de tranquilidade. Estava vendo hoje na psicologia ou na psiquiatria, eles definem ansiedade como condição emocional de sofrimento. E nesse texto que nós lemos, aparece 5 vezes a palavra ansiedade. Em 11 versículos, aparece 5 vezes a palavra ansiedade e preocupação. E quando o Senhor fala várias vezes a mesma palavra, é para nós prestarmos atenção. A ansiedade, ela tira o sono. Para muitos, ela aumenta o apetite. A ansiedade, para muitos, ela tira o apetite. Ela gera insegurança. A ansiedade, ela traz medo, dúvida. Ela traz incerteza. Ela traz peso para as nossas vidas, desânimo. A ansiedade rouba a nossa fé e a nossa paz.
E a ansiedade traz doenças e enfermidades. Geralmente, ansiedade está ligado a bens materiais. Tanto que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele veio mesmo a esse mundo para nos curar. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para transformar as nossas vidas. Por isso ele fala que a ansiedade não é bom para nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: ansiedade não é bom para nós. Amém, queridos? E aqui no Mateus 6:24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro, ou as coisas materiais, ou as riquezas. O que ele está querendo falar aqui? Que as coisas materiais pode ser um Deus para nós. Um Deus com letra maiúscula. Por isso que ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Porque muitas vezes o dinheiro, as coisas materiais, toma o lugar de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, muitos de nós vivemos em função das coisas materiais nesse mundo. Nos dias modernos, né? Nos dias de hoje, nós corremos muito atrás das coisas materiais. Muito. E tem gente que hoje já está sofrendo por problemas de amanhã, que ainda nem aconteceu. Há uma ansiedade, queria que você prestasse atenção, que aparentemente ela é boa. Ela é gerada pelos sonhos que temos de algo bom que ainda não aconteceu. Uma festa, às vezes nós ficamos ansiosos, um casamento, uma mudança de casa, uma aquisição de um bem, um bebê, um emprego melhor, um salário melhor. É uma ansiedade aparentemente boa. Porque nós não paramos de pensar no que estamos esperando. Mas isso gera cansaço em nós. Na verdade, é bom nós sonharmos. Mas, às vezes, esses sonhos geram em nós uma ansiedade. Às vezes, aquilo que nós queremos, nós almejamos, nós vemos as promessas de Deus nas nossas vidas, nós pensamos nas promessas, mas nós temos que tomar cuidado para não ficarmos ansiosos. Eu posso pensar, mas eu tenho que descansar. Eu acho lindo porque Deus pede para nós, Jesus pede para nós o melhor. Ele fala assim: descanse em mim. Ele fala assim: aquieta o teu coração. Ele fala: entrega para mim todas as situações que você tem enfrentado. E ele fala: guarda em mim. Agora, há uma ansiedade que não é boa de jeito nenhum. Medo de que algo ruim aconteça. Resultado de um exame, a pessoa já fica pensando no pior. Quando você tem uma notícia que alguém não está bem, automaticamente você já pensa o pior. As contas a pagar, amanhã é amanhã. Deus proverá o amanhã. Tem pessoas que às vezes estão aqui já está pensando no que vai fazer amanhã, então a cabeça maquina ali, ó. Ela fica a mil, então você não recebe o alimento para voltar trazer refrigério no teu coração e não vai resolver o seu problema.
medo de perder o emprego, medo de perder um ente querido. Tudo isso traz ansiedade. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo do futuro. Tem gente que tem medo da vinda de Jesus. Já fica pensando, ansioso, queridos. Nós temos que ter as informações para nós nos prepararmos. Mas isso não pode gerar em nós ansiedade. Nós temos que aprender a viver o hoje, o melhor que nós podemos. Mas essa ansiedade rouba as pessoas. Ficar ansioso por algo que vai resolver ou algo que eu não consigo resolver. Ansiedade é uma luta na nossa mente. É uma guerra constante na nossa mente. E isso vem o estresse. Você fica, às vezes, muito estressado. Às vezes eu fico. Preocupados. E o que nós falamos? Que a ansiedade traz uma condição emocional de sofrimento para o nosso corpo. Por isso que Jesus fala lá no 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestiário. Ele fala para a gente olhar as aves dos céus, para a gente olhar os lírios do campo. Às vezes a gente vê tanta flor no mato, no meio do mato. E às vezes eu fico falando, Senhor, o Senhor cuida de cada uma delas. Eu não gosto de jogar comida. Mas às vezes eu preciso jogar. E o Senhor toca às vezes assim o meu coração. Alguma ave vai se alimentar desse alimento. Então eu sempre me lembro dessas coisas. Então Jesus, ele está falando para nós que nós não temos que ter preocupação por isso. E ele fala que com a nossa preocupação, o que a gente pode acrescentar na nossa vida? Só dor, não é? Ele fala assim, será que você consegue acrescentar 1 hora ao curso da sua vida com a sua ansiedade? Não, muito pelo contrário. As pessoas estão ficando ansiosas, estressadas, depressivas e muitas pessoas estão morrendo por isso. Porque isso não faz bem para nós. E como vencer a ansiedade? O Senhor fala aqui em Mateus 6,33. Mas, ao invés de nós corrermos atrás, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não podemos ficar ansiosos por essas coisas. Não é errado eu almejar um salário melhor. Não é errado eu querer um emprego melhor. Não é errado eu querer tantas coisas que Deus pode me dar. Mas o errado é eu sofrer por aquelas coisas. Porque isso vai trazer dano para a minha vida. O Senhor fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu estava vendo, né? O reino é tudo o que nós precisamos. Porque tudo que nós precisamos está no reino. Está na presença do Senhor. Se nós reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, se nós reconhecemos que Jesus é o nosso pastor, nós temos que buscar nele a presença dele. E ele fala, tudo vai ser acrescentado na nossa vida. O maior problema da ansiedade é o tempo.
se nós entendermos que no reino, Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, nós vamos conseguir viver melhor. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta, uma dificuldade, e às vezes nós queremos as coisas para hoje, para ontem. Mas se nós entendermos que o Senhor é conosco para podermos enfrentar aquela situação. E é Ele que vai nos dar a direção, como vencermos aquela situação. E às vezes, ao invés de nós buscarmos a presença do Senhor, nós ficamos tão agitados, queridos, que nós sofremos tanto, que aí não tem nem força para buscar o Senhor. Eu estava procurando, eu tinha uma referência aqui na minha Bíblia, lá no livro de Crônicas, não precisa abrir. Uzias, ele era o rei de Judá. Ele tinha 16 anos. Você imagina um rei de uma cidade com 16 anos? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, diz a palavra. E ele buscou a Deus na época de Zacarias. Zacarias era um profeta de Deus. Zacarias o instruiu no temor do Senhor. E enquanto ele buscou aprender mais e viver as coisas do Senhor, fala que Deus o fez prosperar. Então, você imagina Uzias, 16 anos, ter que governar um lugar. Mas a palavra, ele sabia, ele tinha mesmo, ele queria a vontade do Senhor na vida dele. Ele queria o melhor do Senhor na vida dele. Aí foi na época de Zacarias, porque Zacarias era um profeta. E Zacarias o instruiu na palavra. E a Bíblia fala que enquanto ele buscava, o Senhor o prosperava. Será que nós temos feito assim? Será que nós temos procurado ouvir mesmo a voz do Senhor? A palavra está sendo pregada. Mas será que nós estamos dispostos a obedecer? Gente, Uzias era um menino de 16 anos. Hoje, os meninos de 16 anos não querem muito saber de responsabilidade. Por isso, nós, como pais, temos que instruí-los. Temos que aprender para que nós possamos instruí-los. Para que eles possam também ter a direção do Senhor na vida deles. O nosso erro é que nós deixamos Deus por último, muitas vezes. Aí a gente chega num ponto e fala, só Deus mesmo, né? Porque a gente está tão cansado, né? Só Deus mesmo. O reino de Deus e a sua justiça nós temos que buscar. Se der eu oro. Não é assim que às vezes a gente faz? Se der eu leio a Bíblia. Eu estou um pouquinho atrasada na leitura da Bíblia. Mas no dia de hoje eu estou em ordem. E quando eu tenho um tempinho, eu tenho acho que uns 15 dias atrasado, eu vou lá. Quem que fez uma pergunta para mim? Falou assim, uma moça perguntou para mim terça-feira. Eu leio, não entendo nada. Ela falou, eu não entendo nada do que eu leio. Eu falei, quando você come, que você almoça, você sabe as proteínas que estão indo para o seu corpo, você sabe as vitaminas que estão indo para o seu corpo, mas você come. Por quê? Porque o seu corpo tem necessidade. Quando você ouve a palavra, a Bíblia fala, Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Essa palavra é pão para nós.
E essa palavra, o nosso espírito, da mesma forma que a nossa carne deseja comer, o nosso espírito deseja essa palavra. Por isso que nós temos que nos esforçar para buscarmos ouvir, para buscarmos vir ao culto, para orarmos, para lermos a palavra do Senhor. E às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, ai, olha, eu não estou indo porque eu não tenho tempo. Como é triste, eu não respondo nada, mas eu só falo, Senhor, misericórdia dessa vida. Não adianta, queridos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas não adianta nós corrermos. Tem gente que trabalha, ganha e não tem nem tempo para gastar. Tem gente que trabalha, é uma fuga para as pessoas, sendo que o Senhor quer tirar isso do nosso coração. Por isso, queridos, isso é ansiedade. E o que nós vamos fazer além, né, de buscar orar, ouvir? Eu queria que você fosse lá no livro de Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses. Olha uma receita para a ansiedade. Filipenses, capítulo 4. Todos encontraram? Filipenses. Versículo 6. Fala assim, ó. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando para os Filipos. Aqui na minha Bíblia está Paulo e Timóteo, né? Servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Hoje nós estamos aqui, santos separados por Cristo, amém? Ele fala assim, não andeis ansiosos, o 4:6, por coisa alguma, mas em tudo, olha lá, o que primeiro nós temos que fazer para não ficarmos ansiosos? Quando vier a ansiedade, nós não podemos ficar ansiosos por nada. Ele fala, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O que ele está falando aqui? Na hora que vê a ansiedade, você colocar em oração aquela situação. Queridos, mas tem gente que coloca e tira. É colocar e falar, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu estou clamando para que o Senhor me direcione. Depois ele fala, com ações de graças. O que significa isso, Senhor? Eu estou colocando essa situação no teu altar. E eu já te agradeço, porque o Senhor tem a resposta. Isso é tirar a ansiedade. Mas isso é um exercício. Se nós não fizermos esse exercício, nós temos que nos lembrar que nós estamos ansiosos. Aí, me colocar diante do Senhor, entregar a ansiedade. Suplicar diante do Senhor, porque Ele tem todo o poder. E agradecer. Senhor, obrigada. Porque o Senhor ouviu a minha oração. E o Senhor está se movendo em favor da minha vida. Amém, queridos? E olha o que acontece no versículo 7.
que acontece quando nós entregamos a ansiedade, clamando em oração, com ações de graças? Ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós não falamos que a ansiedade é uma luta aqui, ó. Mas quando nós entregamos, quando nós cremos que o Senhor está no controle da nossa vida e Ele vai dar direção, nós vamos sentir paz. Porque esse é o propósito de Deus. A paz, queridos, a certeza que o Senhor ouviu o nosso clamor e a certeza que o Senhor vai dar a direção. Isso tem que ser forte dentro da nossa vida. Eu já tive muitas experiências e todo dia a gente tem experiências sobre isso. Mas o que nós precisamos? Nos lembrar quando nós estamos ansiosos. Orar, crer que o Senhor ouviu a nossa oração e agradecer ao Senhor, porque Ele ouviu a nossa oração e Ele vai nos responder, vai dar a direção. Amém? Agora, o versículo 8, ó. Quanto ao mais, irmãos, aí o que vai acontecer? Vem a paz, na hora. Mas depois vai vir o problema também. Nós não falamos que é uma luta na nossa mente? O que nós temos que fazer, ó? Quando vier a ansiedade de novo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de bom, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que ocupe o seu pensamento. Às vezes nós entregamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor, colocamos nas mãos do Senhor, mas aí vem o pensamento de novo da situação. É aí que você tem que colocar de novo na mão do Senhor. Não aceite isso. Tem coisas que dependem de nós, mas tem coisas que é Deus que vai fazer. E ele fala no versículo 9. Ai, achei lindo. Eu sempre lia só até o 8. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes. Olha o que Paulo está falando. O que vocês estão aprendendo, o que vocês estão recebendo, o que vocês estão ouvindo de mim. E em mim vocês estão vendo isso vocês façam. E o Deus de paz seja com vocês. Para nós podermos ajudar alguém, nós temos que aprender a não ficar ansiosos. Às vezes a gente fala, não se preocupa. E dentro de você está um bombardeio, né? Na mente, tchum, e dói o estômago, e dói. Mas Jesus não quer que a gente tenha ansiedade. Nós temos que aprender, queridos, a entregar, a agradecer, receber a paz do Senhor e quando vier de novo a situação, você fala, não, já está nas mãos do Senhor. Não fique pensando na situação. Fique orando, fique louvando, fique agradecendo ao Senhor. Venha ao culto, venha se fortalecer. Ore por alguém. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas e nós nos esquecemos dos problemas das pessoas. Você vai ver que se você fizer isso, você vai ter paz no teu coração, ansiedade, e você vai ver a situação resolvida. Porque quando nós estamos ansiosos, agitados, nós vamos à frente de Deus. E nós tropeçamos Deus, tropeçamos pessoas, e às vezes queremos que as coisas sejam do nosso jeito.
E o Senhor fala, deixa ele. Eu tenho tudo para ele. Mas ele quer que seja assim. Por isso que nós temos que aprender e viver. E sentir isso. E lá para a gente encerrar, só primeiro a Pedro, primeira carta de Pedro. Lá no final da sua Bíblia, capítulo 5. Nossa, eu vi como que é forte esses versículos. E o que o diabo quer fazer com a ansiedade nas nossas vidas. Hoje, queridos, as pessoas estão doentes. E às vezes não é a doença emocional traz para o físico problemas. O emocional traz problema para o nosso físico. E o diabo ama que a gente fique ansioso. Porque esse é o propósito dele. A ansiedade tira a nossa fé, coloca medo, coloca insegurança. Tudo isso vem dele. E o Senhor está ali falando, filho, eu estou aqui para te ajudar. E olha o que ele fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, olha, humildade, se colocar mesmo diante do Senhor, reconhecer que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Você pode estar sendo humilhado nessa situação, mas se você se humilhar e reconhecer quem Deus é, Ele vai te exaltar. Ele fala, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ao tempo de quem? Ao tempo dele. Lançai sobre ele. Sobre quem? Sobre o Senhor. O que é lançar? É jogar, é atirar. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que eu tenho que lançar sobre ele a ansiedade? Porque ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Ele cuida de nós. Às vezes nós perdemos o controle da situação, mas o Senhor não perde. E ele fala assim, sede sóbrios. Olha lá. Ele fala para a gente se humilhar, né? Que o Senhor vai nos exaltar. Ele fala para nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, aquilo que tem trazido preocupação, aquilo que tem trazido turbulência na nossa vida. E ele fala que nós temos que crer que o Senhor está cuidando de cada uma das nossas necessidades. Ele está cuidando do problema. E ele fala, vigiai. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Olha como é forte. O Senhor falou, quando a pessoa está ansiosa, você abre uma brecha e o diabo age na tua vida. Mas quando você lança o Senhor, a sua ansiedade, a sua situação, você crê que o Senhor está cuidando da situação. O diabo vai ficar ali em volta. Por isso que nós temos que orar. Não, eu já percebi uma coisa. Eu não demonstro mais se eu fico ansiosa. Eu não demonstro. Aí eu dobro o meu joelho no quarto e falo, Senhor, que os demônios e o diabo não me ouçam. Eu falo. Mas eu não estou conseguindo lançar essa ansiedade. Tudo em oração, queridos. Eu não estou conseguindo, Senhor. Mas eu quero colocar nas suas mãos essa situação. E eu quero crer e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Aí o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Porque ele procura brechas para que ele possa entrar. Por isso, queridos, a ansiedade traz um monte de coisa ruim nas nossas vidas, nos nossos sentimentos. Ela machuca a nossa vida interiormente. E o diabo está amando quando as pessoas ficam ansiosas.
E o que o Senhor quer que a gente entenda? Que a gente entenda essa palavra e que a gente viva. Coloque em prática. Ai, orou uma vez, não conseguiu? Vai orar de novo. Está ansioso, percebe que está um tumulto dentro de você? Coloca aquela situação diante do Senhor. E creia que Deus está no controle de tudo. Porque a ansiedade é pecado, queridos. Ela vir não é pecado, mas ela se instalar em nós é uma falta de fé, uma falta de segurança no Senhor. Por isso nós temos que lutar contra essa ansiedade. Nós temos que lutar contra isso. Nós vivemos momentos de ansiedade todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Por isso que nós temos que vigiar. Amém? Você entendeu a palavra? Queria que nós orássemos. Que o Senhor fizesse você entender e viver mesmo essa palavra. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei o que tem causado na sua vida. Talvez essa ansiedade não te deixa dormir. Talvez essa ansiedade esteja tirando a tua força. Talvez essa situação esteja roubando a tua presença com Deus, queridos. E quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é em primeiro lugar. Quando vier a ansiedade, se colocar mesmo diante do Senhor. Eu queria assim que você se colocasse de pé, se você puder. Que você fizesse esse exercício nesse momento. Eu não sei o que tem afligido a tua alma. Talvez as situações que têm permanecido na sua vida e você não tem sabido lidar com essa situação e está doendo você por dentro. Você tem ficado estressado, cansado, desanimado. Hoje Jesus está nesse lugar. Você veio aqui para depositar para Ele essa situação. O Senhor está falando, lance sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. O Senhor fala que Ele nos deu a melhor parte, é descansar no Senhor. Você pode falar, você não sabe aquilo que eu estou enfrentando, por isso que você está falando tudo isso. Eu não sei, querido, mas o Senhor sabe, e nada é impossível para Ele. Se você está enfrentando essa situação, agora o Senhor está falando, lance sobre mim e agradeça mesmo, porque eu estou pegando essa situação nas minhas mãos e eu vou me mover em favor da sua vida. Não perca tempo, busque mesmo a minha presença, ore mesmo a mim. Saiba que eu estou com você 24 horas por dia. Eu estou com você para te dar paz. Eu estou com você para te dar refrigério. Eu estou com você para te dar a certeza que eu estou presente na sua vida. Às vezes você tem dependido de você nessa situação. Às vezes você tem dependido de homens nessa situação. Às vezes você acha que aquele ou aquele vai te ajudar. Mas Deus vai colocar alguém, talvez, que você nem imagine que vai te ajudar nessa situação. Ele está falando, entregue para mim, confia mesmo em mim e eu tudo vou fazer na tua vida. Entrega, querido, entrega nessa noite os seus anseios, às vezes as suas decepções, às vezes as suas frustrações, às vezes sonhos que ainda não foram concretizados. Talvez a sua família, você tem orado tantos anos, talvez a tua família ainda não está aos pés do Senhor, mas o Senhor está falando, eu estou trabalhando, eu estou me movendo em favor deles, confia mesmo em mim. Talvez você esteja falando, Senhor, eu estou clamando a Ti já por um emprego, Senhor. Eu estou clamando a Ti, Pai, mas eu não vejo nada, Senhor, eu fico desesperado. Oh, o Senhor fala, busque a minha presença, querido. Busque uma comunhão mais íntima comigo, porque eu quero direcionar a tua vida. Oh,
nós, Senhor, nós lançamos sobre o Senhor agora, Pai. Toda ansiedade, toda inquietação, Pai. Tudo aquilo que tem nos feito mal, Senhor. Uma ansiedade pode trazer uma ânsia até, um mal-estar, Senhor. Nós entregamos agora diante do Senhor esse fardo, Pai. Essa angústia, Pai, nós entregamos agora nas Tuas mãos. E nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua fidelidade. Nós cremos no Deus a quem nós servimos. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder de mudar esta situação. Senhor, desperta mesmo as nossas vidas, Pai. Faz-nos perceber quando estamos agitados, Pai. E que possamos nos lembrar que temos que buscar mesmo a Tua presença, Pai. Porque o Senhor é conosco para nos ajudar. O Senhor é conosco para nos dar direção, Pai. Faz-nos entendermos essas verdades, Pai. E que nós possamos, a partir de hoje, viver esta verdade. Fala assim: Senhor, eu lanço agora sobre o Senhor toda essa ansiedade, todo esse conflito, toda essa angústia do meu coração. E eu creio, Senhor, que o Senhor sabe melhor do que eu como resolver essas situações. E eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor fala na Tua palavra que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E eu creio, Senhor, que essa situação está nas Tuas mãos. E eu recebo nesta noite a paz do Senhor, que excede todo o meu entendimento. Em nome de Jesus, fecha todas as brechas que porventura foram abertas por esta ansiedade. Fecha tudo, Senhor, e não permita que o diabo haja nesta situação, porque eu depositei, porque eu lancei, porque eu atirei essa situação nas Tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Nós temos visitante hoje. A Priscila, quem é a Priscila? Amém. A Heloísa, você já veio, não veio você? Nunca veio? Mas eu já vi você em algum lugar, eu te conheço, você me conhece? Ah, eu conheço você. A Priscila, a Heloísela, a Valéria, a Nicole e o Leandro. Leonardo. Leonardo, desculpa. Vocês são bem-vindos. Volte sempre quando quiserem, quando puderem. As portas estão abertas. E que o Senhor possa ter falado bastante ao coração de vocês. Amém? Pedido de oração aqui para Thaís, Leila, Fabiane, que está com dengue. Rose do Rogério. E a filha Maria Heloísa, é isso? Orar pela Benê também, né? Mas ela já está bem melhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor essas vidas, essas situações. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença neste lugar, pela Tua palavra, Senhor amado, que não vai ser roubada, Pai, porque
porque nós vamos viver mesmo essa palavra a partir de hoje, Pai. Nós colocamos estas vidas também, Pai, que estão enfrentando lutas, adversidades nas Tuas mãos. Nós lançamos sobre o Senhor essas situações, Pai, e nós cremos que a Tua mão, que o Teu poder está sendo manifesto em cada vida, em cada coração. E muito obrigada, Senhor, por esses visitantes, Pai, que eles possam mesmo a cada dia buscar mesmo a Tua presença e o Teu poder se manifeste também na vida de cada um deles. Pai, nós oramos aqui por cada família representada. Pai, nós colocamos cada família diante do Teu altar, cada situação diante do Senhor, e que o Teu poder, Senhor, se manifeste em cada vida, em cada família, Pai. E muito obrigada, Senhor, porque nós cremos que teremos uma noite abençoada, Pai. Nós cremos que nós vamos dormir de uma forma, Pai, que há muito tempo nós não dormíamos, Pai, porque sabemos que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha em nosso favor, Pai, e amanhã nós cremos que teremos um dia de vitória, porque o Senhor é conosco, Pai. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua presença e pelo Teu mover, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. E não se esqueça nunca que o mais importante é que Deus está conosco em aliança. Dá um abraço nos visitantes aqui, fala que eles são bem-vindos, né? Dá um abraço bem gostoso, fala que você está feliz de vê-los aqui. Amém?